Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver algumas regras de precedência dos operadores. Pessoal, quando a gente trabalha com os operadores, tanto aritmético quanto os relacionais, os lógicos, a gente precisa respeitar algumas e conhecer algumas regras de precedências. Então eu vou vir aqui no site do MQL5 e vou mostrar para vocês aqui em elementos básicos da linguagem, onde a gente já conhece, onde a gente já viu os dados referentes aos operadores, eu vou vir aqui em sintaxe. Desculpa, na verdade eu vou vir aqui em elementos básicos da linguagem, em operações e expressões. E aqui a gente tem todos os operadores. Aqui embaixo a gente tem as regras de precedência, que mostra quais são os operadores que são executados com maior prioridade, ok? Então aqui você vê que, por exemplo, os parênteses são chamados primeiro, para serem calculados, depois vem os colchetes, depois vem os pontos e assim por diante, depois vem esses operadores lógicos aqui e assim por diante, tá? A gente vai criar um script para praticar isso. Vou abrir aqui então o MetaEditor. Vou maximizar isso daqui. Vamos criar aqui na pasta cap02, no diretório scripts, um novo arquivo, avançar 08, e ele vai se chamar regras proc, concluir, ok? E eu vou fazer o seguinte, seguindo o mesmo padrão das aulas anteriores, eu tenho uma colinha aqui, vou copiar essa colinha e vou colar aqui com as regras de precedência, ok? Então a gente tem as regras de precedência aqui, com os operadores aritméticos, sempre da esquerda para a direita. Primeiro vem os parênteses, tá? Depois as chaves, ou os colchetes, desculpa. Depois você tem a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Depois você tem a soma e a subtração, tá? E aí você tem os operadores relacionais e lógicos. Sempre também lembrando da esquerda para a direita. Aí primeiro você tem o operador de negação, o not. Aí depois vem o maior igual, o menor igual e o menor. Depois o igual e o diferente, o e o or, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui. Vou declarar aqui uma variável do tipo double, que ele se chamará preço de entrada, tá? Só para exemplificar, vou colocar o preço de entrada. Perceba que ele é do tipo double, vou colocar aqui no valor de 40,5, ponto e vírgula. Vou declarar também outra variável do tipo double, que se chamará preço atual. Ok? Deixa eu só alinhar aqui. E ela receberá o valor de 51,5. Também quero declarar aqui uma variável do tipo int, que será o volume. E receberá 2. Então vamos imaginar o seguinte, imaginando que eu comprei um contrato, por exemplo, no volume de 2 contratos, no preço de entrada de 40,5 de um ativo qualquer, e o preço atual esteja em 51,5, com volume de 2, como eu faço a conta para eu saber o meu profit, o meu lucro? Eu posso fazer o seguinte, inclusive eu vou fazer a conta direto na função print, ok, pessoal? Vou colocar aqui profit, vou colocar o vírgula, e vou fazer a conta direto aqui. Então vamos lá, eu posso fazer o seguinte, preço atual menos o preço de entrada, lembrando que eu comprei 2 volumes de contrato, então são 2, o volume é 2, então eu multiplico por 2 essa quantidade, Bom, aqui por uma questão matemática a gente sabe que essa conta ela resultará num valor errado,
por conta da multiplicação aqui. Mas vamos imprimir assim mesmo para a gente exemplificar as regras de procedência. Eu vou compilar aqui, vou salvar e vou compilar e vou executar isso aqui no MetaTrader para a gente ver esse erro acontecendo. Então eu vou limpar, vou executar o código aqui de regras, procedência, e o profit nosso aqui saiu como menos 29,5. O que é estranho, né? Porque a gente aqui está no lucro, né? O nosso preço de entrada foi de 40,5 e o preço atual é de 51,5, então era para a gente ter um lucro, né? Bom, isso aconteceu, a gente sabe por quê. O que ele aconteceu aqui é que primeiro ele multiplicou o 2 pelo preço de entrada, certo? E esse resultado aqui depois ele subtraiu pelo preço atual, né? A gente sabe como resolver esse problema, né? De forma matemática a gente usa essa primeira regra aqui, né? Usando os parênteses, porque o que a gente quer na verdade é primeiro subtrair o preço atual do preço de entrada e depois multiplicar por 2 pelo volume. Então vou salvar, vou compilar, né? Inclusive o resultado que a gente quer aqui é 21, é isso, né? 21.0, né? Que ele é um... Opa! Ele é um double, né? Então vou salvar, vou compilar, 0 erro, 0 warnings. Vou voltar para o MetaTrader. Vou até deixar o resultado aqui para a gente comparar, tá? Então vou executar aqui. É 22 na verdade, né? 45,5, 51,5, tá? 22, é. Então aqui 22, é. Salvar. E aqui ele mostra então agora o valor correto, ó. Ok? Então é assim que a gente trabalha com as regras de precedência, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agora mostrar uma expressão um pouco mais complexa para a gente trabalhar, entender como funciona melhor as regras de precedência, na verdade. Então vamos lá, eu vou pegar uma expressão e colocar aqui, ó, 10 maior que 5, vou usar inclusive as operações lógicas também e as relacionais, ok? Então eu vou usar também o AND, tá? Vou usar o NOT, vou colocar aqui 10 é menor que 9, tá? Vou usar o OR e 3 é menor ou igual a 4. Agora ficou um pouco mais complicado, né? Então vamos lá, eu vou até juntar isso aqui para... Então vamos lá, vamos entender a nossa expressão aqui. Então essa variável vai receber o seguinte, 10 é maior que 5 e não 10 menor que 9 ou 3 é menor ou igual a 4. E como que o compilador ele vai identificar, vai executar essa variável aqui? Como que ele vai atribuir? Ele vai atribuir... Bom, a gente sabe que ele é um booleano, então ele vai atribuir ou false ou true, né? Aqui. E qual será o valor? Então, pelas regras de precedência, então primeiro ele executa o que está em parênteses, né? Ou em colchetes, a gente não tem nenhum aqui. Aliás, a gente não tem nenhum operador aritmético, né? É só relacional ou lógico. Então o primeiro é o negação, então ele tem isso aqui, a negação. Vamos lá, vamos negar, o 10 ele não tem como negar, então ele precisa negar um verdadeiro ou falso, né? 10 é menor que 9, então esse 10 é menor que 9, aqui ó, eu vou colocar até 10 é menor que 9 é false, ok? Então eu vou colocar aqui como false. Ele está negando false, certo? Vou fazer o seguinte, inclusive, ó. Ele está negando o false, certo? Então, quando você nega o false, ele passa a ser true, certo? Então, isso daqui é um true, né? E aqui ele faz o seguinte, depois que o primeiro é o NOT, depois pela regra de precedência é o maior, né? Maior ou maior igual.
Então a gente tem um maior aqui, então ele vai ver isso daqui. Vamos lá, 10 é maior que 5, aqui é true. True. 10 é maior que 5. Depois, pela regra de precedência também, a gente tem outro menor ou igual aqui, né? Que é aqui. 3 é menor ou igual a 4? Também é true. 3 é menor ou igual a 4, certo? E por último ele vai pegar a igualdade ou diferença, e aqui já foi, né? Não tem nenhuma igualdade de diferença, e depois ele vai pegar o AND, tem aqui o E, então vamos lá, a gente tem o E comercial aqui, E, então ele vai fazer isso. True AND true, true and true, ou seja, verdade e verdade é verdade. Tá? E aqui ele vai fazer o OR. O verdade ou verdade também é sempre verdade, né? Então aqui a gente sabe que ele vai retornar uma verdade no final. Ok? Então eu vou executar esse código aqui, vou compilar novamente. Ele inclusive mostra até um warning, ó, de operador de precedência, que ele, para a gente analisar se não tem um possível erro e qualquer coisa para a gente usar os parênteses para deixar mais claro as precedências, ok? Mas isso daqui é só um exemplo, a gente não precisa usar porque esse valor mesmo que eu queria mostrar para vocês. Vou executar novamente e espero que apareça um... eu preciso imprimir o valor do var, né? Então vou colocar aqui um print e vamos colocar var aqui. Vou salvar, vou compilar. Agora sim. Ele mostra aqui, ó, true. Ok? Bom, então essas são as regras de precedência, ok? Na próxima aula a gente vai trabalhar com os operadores condicionais. E na próxima aula a gente vai ver o if no seu formato mais simples. Até a próxima aula.